Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Um anjo liberta Pedro da prisão. Naquela mesma ocasião, o rei Herodes mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. Nota de rodapé 1. Herodes Agripa I era filho de Aristóbulo, sobrinho de Herodes Antipas, que mandou decapitar João Batista e interrogou a Jesus. Foi neto de Herodes o Grande. Mateus 2, Mateus 14, do versículo 3 ao 12, Lucas 23, do versículo 8 ao 12. Quando Antipas foi exilado, Agripa recebeu a tetrarquia, jurisdição dele, bem como as de Filipe e Lissânias. Lucas capítulo 3, versículo 1. Agripa foi educado em Roma, era amigo do terrível imperador Calígula e apoiou a nomeação de Cláudio ao trono, que ele retribuiu em 41 depois de Cristo, com acréscimo das regiões da Judéia e Samaria, ao reino que lhe havia sido concedido por Calígula. Conquistou a subserviência de muitos judeus. Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículo 13. E matou a Tiago, irmão de João, por execução ao fio da espada. Nota de rodapé 2. Tiago e o apóstolo João eram os dois filhos de Zebedeu, primos e discípulos de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 21, Marcos capítulo 10, versículo 35 ao versículo 39. Como o Senhor lhe havia profetizado, ambos beberão o cálice que lhes estava proposto. Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao versículo 28. Tiago foi decapitado cerca de 10 anos após a ressurreição do Senhor. Observando que essa atitude agradava aos judeus, prosseguiu, ordenando também a prisão de Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Nota de rodapé 3. A festa dos pães asmos sem fermento começava com as celebrações da Páscoa e durava 8 dias. Neste momento histórico, Pedro era o mais destacado líder espiritual da igreja, o que levou muitos a pensar erroneamente que fosse uma espécie de sucessor imediato de Jesus. O próprio Pedro jamais aceitou tal tipo de insinuação. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 24 ao 26. Com o passar do tempo, ele mesmo reconheceria a superioridade de Paulo. 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 16. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado ao cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo, Pedro, em julgamento público logo após a Páscoa. Nota de rodapé 4. Os romanos dividiam a noite em 4 vigílias, por isso destacaram um grupo de 4 soldados para ficar acordados, vigiando a Pedro em cada turno. Assim, Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Nota de rodapé 5. Diante dos obstáculos aparentemente intransponíveis, a oração é o mais poderoso canal de comunicação com Deus, que sempre proverá uma solução. A expressão original grega ektenos significa fervorosamente, ardentemente, e foi usada por Pedro em 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 e 1 Pedro 4:8, para descrever o verdadeiro amor cristão, que deveria ser a principal marca da Igreja de Jesus Cristo em todo o mundo. E aconteceu que, na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados com algemas presas a 2 correntes, e as sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Nota de rodapé 6. Pedro estava preso numa das torres da fortaleza de Antônia,
que se situava na região noroeste do templo. Curiosamente, o mesmo lugar onde, anos mais tarde, o apóstolo Paulo seria encarcerado. Atos capítulo 21, versículo 34, até Atos capítulo 23, versículo 30. A luz que brilhou na prisão de Pedro foi a glória do Senhor. Lucas capítulo 2, versículo 9. Subitamente surgiu um anjo do Senhor e a luz resplandeceu na prisão. Então, o anjo tocou o lado de Pedro e o fez acordar, ordenando: levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: veste a tua roupa e calça as sandálias. E Pedro assim o fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a tua capa e segue-me. Ao sair, Pedro seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real, pois lhe parecia fruto de uma visão. Todavia, passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo se afastou dele. Foi quando Pedro caiu em si e disse: agora entendo, sem qualquer sombra de dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu tramava contra mim. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Nota de rodapé 7. Maria era mãe de João Marcos, autor do segundo evangelho. A tia de Barnabé. Colossenses capítulo 4, versículo 10. E proprietária de uma grande casa, onde Jesus realizou a última ceia com seus apóstolos. Marcos capítulo 14, do versículo 13 ao 15. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 13. Agora, o cenáculo, uma espécie de grande sala de jantar, era o local preferido para as reuniões de oração, compartilhar e ensino na igreja em formação. Atos 4, versículo 31. É interessante notar que os líderes da igreja estavam ausentes neste evento. Versículo 17. Depois de assim refletir, colocou-se a caminho da casa de Maria, mãe de Marcos, mãe de João, também chamado de Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas em oração. Eis que Pedro chega e bate à porta do alpendre. E uma serva chamada Rode veio atender. Assim que reconheceu a voz de Pedro, tomada de grande alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: é Pedro! Ele está lá fora, à porta! Todavia eles lhe replicaram: estás fora de si? Mas diante da forte insistência da mulher em afirmar que era Pedro, ponderaram-lhe: ora, é possível que tenhas visto o anjo dele. Nota de rodapé 8. Os judeus preservavam a crença milenar de que as pessoas são assistidas por seus anjos guardiões. O próprio Jesus lembrou que, especialmente as crianças e aqueles que não podem cuidar de si mesmos, recebem essa graça de Deus. Mateus 18:10, Hebreus 1:14. Entre o povo se dizia que, algumas vezes e por certo motivo, um anjo podia assumir a aparência física do seu protegido. Entretanto, Pedro continuou batendo e, quando enfim abriram a porta e o viram, ficaram atônitos. Ele, por sua vez, fazendo-lhes sinais com a mão para que se calassem, explicou-lhes como o Senhor o havia libertado do cárcere e pediu-lhes: anunciai isso a Tiago e aos demais irmãos. E, saindo, retirou-se para outro lugar. Nota de rodapé 9. Pedro refere-se aqui a Tiago, filho de José e Maria, e portanto o irmão do Senhor Jesus, escolhido como moderador da igreja em Jerusalém após o Pentecostes,
e autor da carta que traz o seu nome. Versículo 2, Gálatas 1:19 e Gálatas 2:13. Seus ensinos se assemelham em muito ao estilo de Jesus. Uma comparação entre sua epístola de Tiago e o Sermão da Montanha, por exemplo, revela mais de 12 claros paralelismos. Em 108 versículos encontramos 54 mandamentos. Pedro não foi para Roma até o ano 55 depois de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 1, Atos capítulo 15, versículo 2. Assim que o dia raiou, houve enorme tumulto entre os soldados, quanto ao que teria ocorrido a Pedro, ordenando uma busca completa e não o encontrando. Herodes submeteu todos os guardas a severo interrogatório e, por fim, os mandou executar. Passados esses acontecimentos, foi Herodes da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Herodes morre após a aclamação. Herodes estava tomado de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Todavia, eles haviam promovido uma reunião e buscavam uma maneira de serem recebidos em audiência por ele. Havendo conquistado o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, pois dependiam das terras do rei para obter o alimento de suas famílias. Assim, no dia marcado, Herodes, vestindo trajes majestosos, assentou-se no seu trono e proclamou um discurso ao povo. Então, a multidão começou a gritar: "Eis que é um Deus e não um simples mortal que nos fala." Mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. Nota de rodapé 10. Era comum naqueles tempos que o povo, inclusive alguns judeus, por intimidação ou adulação, atribuíssem divindade a um rei, especialmente aos imperadores romanos. O historiador judeu Flávio Joséfo registrou em sua obra Antiguidades os detalhes horríveis da morte que sobreveio a Herodes no ano 44 depois de Cristo. Deus zela pela glória que somente a ele pertence e castiga severamente o homem arrogante e presunçoso. Um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda parte, multiplicando-se. Nota de rodapé 11. Esse é o terceiro relato resumido do avanço extraordinário da igreja. Mais 3 ainda serão registrados em Atos capítulo 6, versículo 7, Atos 9, 31, Atos 16, 5, Atos 19, 20, Atos 28, 31. E, havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também conhecido por seu segundo nome, Marcos. Nota de rodapé 12. João Marcos, agora adulto, era aquele jovem que fugiu assustado na noite em que Jesus foi preso. Marcos capítulo 14, do versículo 51 ao versículo 52, e que depois, mais maduro, serviu como missionário na primeira parte da viagem de Saulo e Barnabé. Atos capítulo 15, do versículo 38 ao versículo 39. Foi discípulo e grande companheiro de ministério de Pedro e deixou para a igreja seu relato do Evangelho.